Todo mundo que viveu nessa época passou pelo mesmo processo. Primeiro a frustração, depois a insistência, depois aquela frase clássica: vou testar esse FIFA só pra ver. E quando percebeu, já não voltava mais pro PES. Talvez você não tenha parado para pensar isso na época, mas essa mudança não foi só sua, ela foi coletiva. Um movimento silencioso que aconteceu com milhares de jogadores ao mesmo tempo. E quando você olha para trás, tudo começa a fazer sentido, porque no fundo, todo fã de PES, ele sabe que isso não foi só uma questão de gosto, foi a consequência de decisões, de erros repetidos e de escolhas que empurraram a franquia exatamente para onde ela está hoje. Se você entende isso, essa história vai soar bem familiar para você, porque se a gente organizar o passado do jeito certo, dá para entender não só porque o PES morreu, mas também o tipo de mercado que a gente acabou aceitando sem perceber. Em 1995, a Konami lançou seu primeiro jogo de futebol 3D, que no ocidente saiu como Goldstorm. Não era o PES, não tinha nome forte, mas já dava pista do que vinha pela frente. Uma proposta de jogo diferente do que existia naquela época. Um jogo em que a bola tinha mais peso, o ritmo era mais cadenciado e a experiência parecia mais próxima do futebol de verdade do que os jogos de arcade exagerados que dominavam o mercado. Essa abordagem não era sobre ter 1000 ligas ou estádios, era sobre sentir o jogo com o controle na mão. E essa ideia ia moldar tudo que viria depois. No final dos anos 90, a série começa a se firmar no Japão como Winning Eleven. Aqui no ocidente, muitos ainda nem sabiam direito o nome, mas a comunidade de jogadores começou a perceber algo que fazia sentido. Esse jogo tinha um feeling diferente. Ele te pedia mais leituras e menos apertar o botão sem pensar. Era um jogo que, mesmo sem muitas licenças ou estádios, já conquistava quem buscava algo mais tático. Com a chegada do PS2, a Konami finalmente acerta o ponto de equilíbrio. PS 3, PS 4, 5, 6 começa a ficar na cabeça do jogador brasileiro, seja nas locadoras, seja nos campeonatos de fim de semana com os amigos, ou nas versões pirateadas com um bom papete que deixava tudo bem atualizado. A jogabilidade é aquela coisa, direta, responsiva e divertida. E por muito tempo isso bastou para manter a franquia no centro da conversa de futebol virtual no Brasil. Muitas casas naquela época, quem tinha tanto o PS1 como o PS2, vivia fazendo campeonatos em casa com os amigos, de Winning Eleven ou Papete, no caso, valendo uma coca, um refrigerante, valendo alguma coisa. E sempre teve esses campeonatos naquela época, onde você reunia com os amigos e fazia esse mini campeonato valendo alguma coisa. Só que nessa época a gente não tinha essa noção. E falando de mercado, sempre existia um problema que muita gente ignorava. O PES sempre teve menos conteúdo estrutural que o FIFA. O PES 8, por exemplo, vinha com em torno de 4 ligas e 15 estádios, enquanto o FIFA 8 já tinha mais de 30 ligas e mais de 50 estádios licenciados, o que no pacote geral dava ao rival uma sensação de mundo muito maior, mesmo que a jogabilidade não fosse tão boa quanto a do PES. E essa diferença só ficou mais visível com o tempo, porque o mercado também começou a olhar para além da jogabilidade pura. Aí vem outra virada da história. Em 2009, quando o FIFA lançou o Ultimate Team, o jogo deixou de ser uma experiência anual para se tornar um produto que segurava o jogador o ano inteiro. O Ultimate Team virou um modo que conversa com a retenção, com a monetização e com o engajamento constante. Coisas que o PES não tinha na mesma escala ou estrutura. O PES continuava com excelente gameplay e com modo carreira, mas sem modos que prendiam o jogador ao longo do prazo. Sem serviços contínuos, sem um modo competitivo global que mantivesse o jogo vivo por mais tempo. E isso acelerou a tendência do crescimento do FIFA. Enquanto o PES vivia estagnado, não porque o PES ficou ruim, mas porque o mercado mudou e ele não mudou junto. Isso prejudicou bastante o PES com o passar do tempo. Foi daí que, quando a Konami começou a perceber essa mudança, ela finalmente reagiu, e foi com o PES 13, que muitos consideram o auge da franquia. Esse jogo trouxe mais ligas, muito mais estádios e competições renomadas, como Champions League, Libertadores, Europa League, além de um modo carreira muito mais robusto e os menus muito modernos para a época, que para mim até hoje um dos melhores menus que existe de modo carreira. Ali, pela primeira vez, dava para dizer que o PES estava equilibrando tanto em gameplay quanto em conteúdo. Ele parecia ter encontrado um caminho para voltar à competição contra o FIFA.
E foi aí que a Konami tomou a decisão mais desastrosa de toda a sua história da franquia. Em vez de construir em cima do que tinha acabado de dar certo, ela resolveu arrancar tudo do chão e tentar um salto gigantesco com o PES 14. Um novo jogo, uma nova engine, tudo refeito do zero com apenas um ano de desenvolvimento. O problema é que essa transição não afetou só a parte técnica. O PES 14 não ficou ruim apenas porque a nova engine era instável e cheia de problemas. Ela ficou ruim porque a Konami removeu praticamente tudo que tinha feito no PES 13. Sumiram as cutscenes dos modos, sumiram várias licenças, estádios desapareceram, a opção de criar estádios foi embora, aquela personalização absurda que o jogo tinha foi cortada. Antes você escolhia chuteira, comprava equipamentos para treino, mexia em detalhes do clube, sentia que estava construindo algo. No PES 14, isso virou um vazio completo. Até os próprios menus, que no PES 13 era vivo, bonito, cheio de identidade, virou simplesmente um PNG genérico, frio, sem alma nenhuma. Era como se o jogo tivesse sido simplificado à força, só que sem entregar nada melhor no lugar. E como se isso já não fosse grave o suficiente, veio o pior erro de todos. O PES 14 nem sequer saiu para o PS4 ou Xbox One, que já era uma nova geração na época. Enquanto isso, o FIFA 14 estava lá, rodando nos consoles novos, sendo jogado, gravado, comentado e consumido por todo mundo. E nesse ponto, não foi um tropeço qualquer para a Konami. Foi um momento em que muita gente largou a franquia de vez. Eu, por exemplo, fui um deles. Porque quando o futebol que você quer jogar simplesmente não existe na plataforma principal, você não escolhe. Você simplesmente migra. Imagine se a Konami tivesse feito essa transição do jeito certo. Em vez de jogar tudo fora, ela poderia ter simplesmente atualizado o PES 13, melhorado ainda mais o que já estava funcionando, expandindo a personalização, refinando as cutscenes, aumentando as licenças, evoluindo o editor dos estádios, ajustando os gráficos e lançando esse jogo já preparado para o PS4 e o Xbox One. A gente poderia estar falando hoje de um PES 13 evoluído, oficial, rodando em consoles atuais, do mesmo jeito que até hoje é possível jogar FIFA 14 no PS5, mas essa linha do tempo nunca existiu, porque a Konami preferiu recomeçar do zero, no pior momento possível, do jeito mais apressado possível. E esse erro não só entregou o mercado para a concorrência, como quebrou uma relação de confiança que nunca mais será totalmente reconstruída. Depois do desastre do PES 14, a franquia entra numa fase estranha. Não é mais uma queda inesperada, é uma tentativa constante de se levantar, mas sem nunca voltar para o lugar onde estava. O PES 15, por exemplo, é o primeiro reflexo disso. Ele já é um jogo muito mais consistente do que seus antecessores, melhor em praticamente tudo, tem animações melhores, gráficos mais bonitos e até algumas licenças relevantes. O problema é que, para fazer isso, a Konami sacrificou quase tudo que tinha feito os modos do PES 13 serem especiais. Os modos de carreira ficaram extremamente simples, as cutscenes sumiram, a personalização foi cortada quase por completo e os estádios continuaram poucos. Aquela sensação de estar construindo um clube, de acompanhar uma jornada, simplesmente desapareceu. O jogo até funcionava melhor tecnicamente, mas parecia extremamente vazio. É como se a Konami tivesse arrumado o campo, mas esquecido de cuidar de tudo que fazia um jogador querer continuar ali. Os PES seguintes, os 16 e os 17, o cenário se repete. São jogos competentes, até divertidos em alguns momentos, mas sempre carregavam o mesmo problema estrutural. Poucas licenças, poucos estádios, modos que não conseguiam prender o jogador por muito tempo, e uma clara sensação de estagnação. Enquanto isso, o FIFA já não disputava só gameplay, ele tinha construído um ecossistema inteiro de retenção com modos conectados, eventos constantes e um pacote que mantinha o jogador engajado o ano inteiro. O PES já não tinha mais como competir apenas com jogabilidade. É nesse ponto que a Konami parece aceitar que perdeu a guerra no território do jogo, e a partir daí ela muda a estratégia. Em vez de tentar recuperar esse espaço, ela decide seguir pelo caminho do realismo. A cada novo lançamento, o jogo ficava mais pesado, mais técnico e mais cadenciado. Não era mais sobre agradar todo mundo, era sobre simular o futebol da forma mais próxima possível. E essa decisão atinge seu ápice em 2018, com o lançamento do PES 19.
2009, um jogo que até hoje é lembrado pelo visual, pela denominação absurda e por uma proposta de realismo que realmente se destacava dentro da franquia. Pela primeira vez em anos, o PES voltava a ser comentado com mais respeito. Então vem o PES 20, que para muitos é o último jogo de futebol de verdade lançado pela Konami, um jogo que dispensa muitos comentários porque ali a proposta já estava clara, o realismo estava consolidado e a base da comunidade parecia finalmente ter encontrado um ponto de apoio. O PES 21, mesmo sendo tecnicamente apenas uma atualização de 2020, acabou se tornando algo maior do que o próprio Konami esperava. Ela virou a base para mods, manteve as comunidades ativas por muitos anos e deu a sensação de que, mesmo com todos os erros do passado, ainda existia um caminho possível para a franquia ser reencontrada dentro do mercado. E é exatamente nesse ponto que a história ganha um drama extra, porque quando a Konami estava começando a se recuperar e olhar para a comunidade, estava começando a trazer o jogo de volta para uma base que realmente importava, ela simplesmente desistiu de tudo. Em vez de continuar investindo nesse caminho de um jogo mais realista, onde as pessoas estavam comentando sobre a realidade do jogo, gameplay e tudo mais, a Konami simplesmente transformou tudo em eFootball. Um jogo gratuito, pensado mais como um serviço de cartas, skins e microtransações brutas, com estrutura similar para a maior parte para o mobile. E isso não foi uma evolução natural, foi uma substituição completa. A Konami não pegou o que existia e melhorou, ela simplesmente trocou tudo. Os modos que os fãs pediam há anos ficaram de fora. Por exemplo, a Master League, que sempre foi o coração da franquia, foi abandonada. E toda aquela profundidade que o PES construiu ao longo do tempo desapareceu. No lugar disso, o jogo passou a girar em torno de eventos semanais, cartas e sistemas de monetização, muito mais parecido com jogos mobile do que com um jogo de futebol tradicional. E o mais irônico de tudo isso é que deu certo financeiramente. A Konami nunca ganhou tanto dinheiro tão fácil com o jogo de futebol, com microtransações, eventos semanais e um modelo muito mais parecido com o jogo mobile. Ela passou a ter uma receita constante, sem precisar investir pesado em licenças, em modos offline ou em sistemas mais profundos, que sempre deram trabalho e custaram muito caro. Só que esse dinheiro fácil teve um preço. Esse acerto financeiro matou completamente o jogo por dentro. O preço não foi só a marca PES, foi a perda de uma experiência que marcou uma geração inteira. E se você olhar os números da Konami nos últimos anos, isso explica muita coisa. O eFoot ultrapassou mais de 800 milhões de downloads em todas as plataformas, e a empresa tem visto o crescimento sólido em receita e lucro impulsionando por esse modelo de negócio. Em relatórios recentes, a receita global da Konami cresceu mais de 20% por ano a ano, com a divisão de entretenimento digital, que inclui o eFootball. Respondendo por grande parte desse número, a empresa até revisou para cima suas previsões de lucro com base nesses resultados fortes. E as consequências disso vão muito além da Konami. Hoje, quem domina o futebol digital é o FIFA, ou melhor, o IFC, que virou praticamente a única opção para quem quer um jogo de futebol completo. Quando não há uma concorrência real, não existe pressão para melhorar. Se a EA errar, o público continua consumindo, porque simplesmente não tem para onde ir. Isso significa que mesmo que os jogos fiquem mais repetitivos, com menos inovação ou sistemas que frustram os jogadores, a base continua lá, porque é a única opção disponível. A ausência de um rival à altura dá à EA um poder enorme de ditar o ritmo, preço e estrutura de um gênero inteiro. E isso é uma consequência direta da forma como o PES foi abandonado e transformado em algo que não conversa com os fãs da franquia. No fim das contas, a história do PES não é apenas de um jogo que morreu. É a história de como decisões consecutivas de uma empresa pode transformar algo que era amado por milhões em um produto que ainda era popular, mas por motivos completamente diferentes dos originais. E talvez a maior lição que fica disso tudo é que sem uma concorrência forte, quem perde nunca é a empresa que domina o mercado, mas sim o jogador que fica sem escolhas.